Glorificado e exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados e amadas de Cristo, vamos terminar o capítulo 4 do livro de Filipenses. Já começamos as cartas paulinas. Conte comigo aí. Romanos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios e Filipenses. É o sexto livro, né? Vamos estudar as 13 cartas paulinas, se o Senhor permitir, claro. Se o Senhor nos der a vida e a saúde, vamos ensinar a igreja. Diga glória a Deus. Amém, amados? É muito bom glorificar a Deus. Se dão glória a Deus, aleluia. É gostoso. Deus, Ele ama aquele que o adore, que o glorifique. Aqui no capítulo 4, se Deus permitir, talvez eu venho na próxima quinta-feira, se eu tiver vida, vou estar com óculos, né? Porque é difícil aqui, viu, irmão? Se Deus quiser, o óculos vai ficar pronto. Aquela abençoada não me liberou o óculos, mas a semana que vem, se Deus quiser, se eu falhar aqui, vocês me ajudem, tá? O capítulo 4 começa sobre o apelo de Paulo. Paulo faz um apelo aqui no capítulo 4. Veja só o versículo 1 que diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, olha para cá. Sabia que você é querido? Você sabia que você é querida? Talvez pelo homem não, talvez pela sociedade não, mas você é querido de Deus, querido de Cristo. Paulo, olha o tratamento, a forma de tratamento que Paulo dá à comunidade cristã. É assim que nós temos que tratar a comunidade cristã, aqueles que são de Cristo. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, muito queridos irmãos, minha alegria, a alegria de Paulo, e coroa, estar assim firmes no Senhor, amados. Então, a alegria de Paulo era ver um crente firme, né? Era ver um crente posicionado, uma pessoa que realmente está na doutrina. Então, o contentamento de Paulo aqui é pela satisfação pessoal de Paulo, é ver que a comunidade está crescendo. Quando se fala em crescimento, aqui não está falando em matemática, isso aqui não é matemática, está falando em crescimento espiritual, em doutrina, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, quando ela cresce na doutrina, no conhecimento de Cristo, ela impacta outras pessoas e causa na vida de pessoas impactos benéficos, muitas benesses na vida de pessoas. Por quê? Porque um doutrinador, uma pessoa com a palavra de Deus, ela se torna boca de Deus na terra e um profeta do Senhor. Amém? É assim que Deus quer que você seja, boca de Deus, profeta de Deus. Conhece a palavra. Porque se você conhecer a palavra, ninguém vai te iludir, ninguém vai soltar meia dúzia de palavras aleatórias e te enganar, não, porque você está fundamentado. Então, na doutrina e na palavra. Veja só o que diz o verso 2: rogo a Evódia, é assim que pronuncia? Evódia, porque é o acento, né? Rogo a Evódia. Que nome, né? Isso é um nome ou palavra? Rogo a Evódia e a Síntique, é isso? Rogo a Evódia e a Síntique, que sintam o mesmo no Senhor. Então Paulo está falando para essas duas mulheres sentir o mesmo que ele sente, a alegria que ele sente. A palavra está dizendo que Paulo admoesta essas irmãs, Evódia e Síntique, que sinta o mesmo no Senhor, que sinta a alegria do Senhor. Agora Paulo vê que ele diz aqui no verso 13: e peço-te
Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro. Paulo está pedindo para uma pessoa aqui, né? Esta pessoa, com certeza, é o pastor da igreja, é o bispo da igreja, é o líder da igreja. Só que aqui ele não faz menção do nome, não nomeia o nome da pessoa. Mas, abre-se um parênteses aqui, a gente pode dizer que pode ser Epafrodito, daqui a pouco nós vamos falar sobre Epafrodito, pode ser Timóteo, talvez Silas, né? Mas Paulo está dizendo: peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Fala glória a Deus. Olha que interessante, Paulo está pedindo para este homem, este bispo, né, auxiliar essas duas irmãs. Houve algum problema entre as duas, isso não há dúvida, né? Houve algum problema, não sei o motivo que a Bíblia não fala, mas houve algum problema entre essas duas mulheres que trabalharam com Paulo no Evangelho, né? Trabalharam, não trabalhem no Evangelho, não olhem para ninguém, não olhem para as dificuldades, não olhem para a crítica, não olhem para aquele que quer te desprezar, não olhem para aquele que fala que você não tem capacidade, que você não tem jeito, porque Paulo está dizendo que essas mulheres, ele queria trazer essas mulheres de volta a sentir a alegria de novo, né? Tem que ter alegria de estar na presença de Deus, não é verdade? Porque a Bíblia fala que diante do Senhor até a tristeza ela salta de alegria, ela salta de prazer. Então Paulo admoesta esse irmão a ajudar essas mulheres que trabalhou com ele, com Clemente e com os outros companheiros cujos nomes estão no livro da vida. Quero fazer uma pergunta aqui: quem é crente em Jesus Cristo que aceitou Jesus? Levante a mão que eu quero ver. É? Crente em Jesus Cristo. É? Amém? Glória a Deus. Se você é crente em Jesus Cristo, o teu nome está escrito no livro da vida. O que é que é importante? Seu nome está escrito no livro da vida. Algumas pessoas elas se importam com aquilo que os outros vão falar dela, né? Já percebeu isso? É o status da pessoa, né? É a credibilidade socioeconômica, né? As pessoas pensam assim, né? Eu estou lá diante da sociedade X para que eles me vejam que eu estou bem e tal. Não, isso aí, né, não tem nada a ver com respeito às coisas espirituais. A Bíblia fala que claramente que Paulo ele incentiva a esse irmão a ajudar essas mulheres a estar na presença de Deus, estar firme nesse propósito da igreja dos Filipenses, estar firme nesse propósito, ou seja, porque eles trabalharam e ganharam essas almas e com esses cooperadores cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então se alegre nesta noite, o seu nome está escrito no livro da vida. Seu nome está escrito no livro da vida. Onde é a calçada da fama? Em Los Angeles, Hollywood, mas é Los Angeles? É o bairro de Los Angeles. Em Hollywood é a calçada da fama. Tem um monte de nome lá, você vai lá, vai estar o nome de todos os artistas de todas as épocas, né? Que marcaram o nome, está lá na calçada da fama. Passa lá ver o nome do cara lá. O cara nem sabe que o nome está lá, o cara já foi-se embora. O importante é que os crentes em Jesus Cristo sabem que seu nome está escrito nos anais dos céus, em nome de Jesus, no livro da vida. Se contente por isso, porque em breve nós vamos romper o espaço sideral e adentraremos no terceiro céu, no paraíso de Deus, e estaremos para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Alegre-se, irmão. Agora Paulo fala aqui no versículo de número 4 de alegria e oração. Alegria e oração. O crente tem que estar alegre, tem que orar, tem que buscar a Deus, tem que se doar, porque é difícil, o mundo está complicado e a gente recebe muitas informações
do mundo que muitas vezes mexe com a nossa psique, né? Mexe. E se nós não estivermos muito preparados, tem pessoas que acabam se precipitando, acabam dando cabo à sua vida, ou procurando se refugiar em outros lugares. Mas graças a Deus que as informações que nós recebemos são as informações vindas do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos continuar a nossa trajetória nesse deserto terrível, esse deserto que é oposição contra Deus, e vamos atravessar esse deserto e vamos chegar diante do Jordão e atravessar o Jordão e chegar na terra celestial no nome do Senhor Jesus. Verso 4 diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor, se alegre sempre em Cristo. Outra vez vos digo, regozijai-vos, alegrai-vos, seja a vossa equidade notória a todos os homens, que a tua justiça, que o teu ponto de equilíbrio seja notória em todos os homens, que todos os homens percebam a justiça que tem em você. Perto está o Senhor, Ele está perto de você. O verso 6 diz assim, muito interessante: não estejais inquietos por coisa alguma, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. Tudo que você for desejar, tudo aquilo que você almejar, leve ao Senhor em oração. Está incompreendido, está incompreendida, leve a Deus em oração. Está perseguido, alguém te persegue, leve a Deus em oração. Porque Davi que fala: fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi o justo ser desamparado por Deus. Então, que as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. Alguém pode me dizer o que é súplica? É um pedido insistente, com insistência, com humildade. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é uma súplica humilde. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isto é súplica. É suplicar ao Senhor, apresentar a causa ao Senhor, porque não existe causa que o Senhor não ajeite, não responde, não existe situação que o Senhor não trate, não existe situação que o Senhor não reverte. Quando a pessoa é um crente verdadeiro, crente genuíno que busca o Senhor, então diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça, acreditando que o Senhor atenderá o teu requerimento. Quando Esther se apresentou diante de Assuero, e Assuero perguntou: Esther, o que tu queres? Peça-te será dado, peça-te te será dado, até a metade do meu reino será dado. Qual é o teu requerimento? E dar-se-á o que tu queres. E ela, na súplica e na humildade diante do rei, ela colocou a sua súplica diante daquele homem, e aquele homem se inclinou, e o Deus do céu vingou os inimigos de seu povo. Amém? Deus é vingador. Deus é vingador. No tempo oportuno, entregue a Deus, porque não existe nada que no tempo certo não venha às claras. Não se pode se esconder do sol debaixo de uma peneira. Não tem como. Diante de Deus e diante do seu ungido, não tem como. Não tem como esconder as coisas de Deus. Deus, Ele sabe. É bom que o homem seja humilde.
que outras coisas não venham a suceder piores na vida das pessoas. Porque a palavra, ela é expressa, ela é concreta e ela afirma que Deus é o vingador. Deus, Ele é fiel para colocar tudo no devido lugar, no seu tempo certo. Aonde que eu parei aqui? No verso número 6. Eu já li o 6, agora eu vou ler o 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. O que é entendimento? Você que é professor, o que é entendimento? Razão, entendimento, razão, lógica, aquilo que você pensa, aquilo que você raciocina, aquilo que você, né? A Bíblia fala que a paz de Deus, ela excede a razão, ela excede o entendimento, ela guardará os vossos corações, ela vai guardar o nosso coração e os vossos sentidos, a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Ele vai guardar a sua mente, Ele vai guardar o seu coração, Ele revelará a verdade para o teu coração. Aleluia. Deus é fiel. Não se esconde uma cidade, né, debaixo da lamparina, do poste, assim não se esconde. O Senhor, no tempo certo, Ele é fiel e realizará uma grande obra. Eu, como ministro de Deus que eu sou, eu quero informar uma coisa aqui, em vida de Deus agora, passo agora no meu coração. Deus, Ele é poderoso para suscitar adoradores. Deus é poderoso para suscitar adoradores, ou não é? Deus é poderoso para suscitar adoradores. Deus é poderoso para quebrar as cadeias. Deus é poderoso para derrubar os muros de bronze. Deus é poderoso para jogar o inimigo da tua alma por terra. E Ele diz: eu vou suscitar adoradores neste lugar. Vou suscitar adoradores nesse lugar. É Deus que suscita adoradores nesse lugar. É Deus que traz, é Deus que fala. É Deus que fala. Eu não lembro o salmo que é, mas diz que Deus ouve até o corvo quando ele clama. Deus ouve, Ele atende e dá comida, e dá comida para seus filhotes. Deus, Ele ouve. Deus, Ele escuta. Deus, Ele vê. Na sua presciência, Ele sabe o que vai acontecer nesse lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então Ele vai guardar o teu coração e tua mente em Cristo Jesus. O 8. Quanto ao mais, irmãos, olha o tratamento de Paulo com a igreja. Irmão, hoje ninguém fala, mas na paz, irmão, você já percebeu que as coisas estão mudando? Está mudando, os crentes estão se modernizando. Olha o tratamento de Paulo para com os crentes. Irmãos, quanto ao mais, irmãos, fica aí. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha o que Deus está dizendo. Então, se é honesto, se é justo, se é puro, se é amável, se é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, nisso pensai. É igual hoje nós estamos nesta reunião, nós estamos unidos como igreja. Nisto aqui é bom, é justo, é agradável, é reto diante de Deus. Deus quer que nós, os cristãos, cresçam
no conhecimento da palavra. Cresça em estatura de varão perfeito, para que quando vir a adversidade, para quando vir Satanás, para quando vir os lobos, nós podemos rejeitá-lo, nós podemos manietá-los no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus. Glória a Deus. O verso número 9. O que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Agora ele puxou para ele, né? Ele está falando, ó, me imita. É isso que ele está dizendo aqui. Ele puxou a responsabilidade para ele. Será que nós conseguimos puxar a responsabilidade para nós? Falou, ó, faz o que eu faço, fala o que eu falo, me segue. O que também aprendeu a palavra, recebeste o Evangelho, ouviste a boa palavra, viste em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Levante a mão quem quer profetizar na sua vida. O Deus de paz é com você. O Deus de paz é com a sua família. O Deus de paz é com você aonde você for. O Senhor manda dizer, aonde você for, aonde tu andares, eu te guardo, eu te escondo, porque te amo, te tenho obra na tua vida. Eu te oculto no meu pavilhão, eu te escondo no meu esconderijo, porque tu és a menina dos meus olhos, tenho obra na tua vida, eu sou contigo, diz o Deus Todo-Poderoso, o leão de Judá. Aleluia. E o Deus de paz será convosco. Glória a Deus por isso. O Senhor é contigo no teu andar e no teu levantar. Eu me lembro de uma canção de um homem chamado, você vai lembrar, Vicente Celestino. Isso aí é dos anais da história. Isso é do tempo lá, né? E ele fez uma música. E essa música, o Nelson Ned também já é antigo, já foi embora, também cantou. E ele cantava aquela música: porta aberta por Jesus de Nazaré, esta porta não se fecha, contra ela não há queixa, são os braços de Jesus. Porta aberta, hoje já não vivo mais ao léu, esta porta é meu doce ninho, desde o berço até morrer. O Senhor é com você do teu nascimento ao teu ocaso. O Senhor é contigo. Você está aqui para um propósito. Aleluia. Qual é o propósito? Não sei. O propósito que Deus tem na sua vida, o Espírito Santo vai te revelar. Aleluia. Você já aceitou Ele, mas o propósito para você fazer é o Espírito que vai falar no seu coração. E Deus vai te levantar. Aleluia. Deus te levantará para realizar a obra que Ele tem colocado em tuas mãos. Diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó, o potentoso de Jacó. Aleluia, louvado seja Deus. E o Deus de paz será convosco. Eis que vos dou a minha paz. Não vou a dou como o mundo a dá. A paz que eu dou é aquela que guarda o teu coração, guarda a tua mente. Ela excede todo entendimento. O versículo de número 10. Ora, aqui Paulo agradece aos filipenses por ter lhe socorrido, por ter lhe ajudado no seu ministério. Ora, Deus quer levantar socorristas nessa igreja. Você crê? Amém? Deus quer levantar pessoas que podem socorrer a obra de Deus. Que precisa, não? Precisa. A igreja precisa de todo mundo. A igreja precisa daquele que limpa a igreja. Precisa daquele que prega, daquele que canta, daquele que evangeliza, daquele que vai, daquele que jejua, daquele que ora. A igreja é um organismo vivo, é um organismo vivo.
precisa de você. Eu preciso de você. Eu sozinho não faço nada. Nós precisamos uns dos outros. Verso 10. Ora, muito me alegrei e me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Então Paulo está dizendo aqui que ele ficou muito feliz, porque esta igreja lembrou de Paulo. Essa igreja, ela correu com Paulo, né? Ela comungou com Paulo, ela ajudou o ministério de Paulo. Essa igreja era uma igreja pobre na acepção da palavra, ao contrário da igreja de Filadélfia, que era rica. Mas essa igreja que ela era pobre, e essa igreja comungou com Paulo. Ora, muito me regozijo no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança que vocês têm de mim, pois vós tinhais lembrado, vocês lembraram de mim, mas não tinhais tido oportunidade. O versículo 11: não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo está dizendo: olha, eu aprendi a contentar com o que tenho. Você já acostumou com aquilo que você tem? Você já deu graças a Deus por aquilo que você tem? Ah, mas eu não tenho nada. Tem, sim, Senhor. Você tem a vida, você tem um lugar para dormir, você tem, né? Então, Paulo, olha, não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. O que eu tenho, eu já glorifico a Deus por isso. A contentar-me com o que tenho. Olha o que é evangelho de verdade, isso aqui no verso 12. Ao contrário do que estão pregando por aí. Sei estar, o quê? Abatido. Sei também ter abundância. Quando Paulo fala assim, sei estar abatido, é necessidade. Sei passar necessidade. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído. Paulo era um preparado. Ele estava preparado para padecer. Ele estava preparado para prosperar. Ele estava preparado para ser entregue, para ser morto. Ele estava preparado para passar fome. Para passar fome. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui. Para passar fome. Tem gente que nunca passou fome, nem sabe o que é isso. Não sabe que ele dá graça pelo pão que ele come ali, ó, na hora do almoço, quando está janta, no café. Olha o que Paulo fala: você está instruído tanto a ter fartura. Se você tiver fartura na sua casa, dê glória a Deus, irmão. Se não tiver, dá glória a Deus do mesmo jeito, porque Deus abre porta onde não tem porta. Deus, ele fala aos corações e envia socorro. Aleluia. Sei que tem abundância de toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Até fome Paulo já passou, meu. O grande. Aqui você não está falando de um homem comum. Esse não era um homem comum. Era o homem mais preparado que tinha em Israel, no sentido acadêmico. Ele aprendeu com Gamaliel. Gamaliel era o rabino, o filósofo mais. Pode procurar aí nos anais, aí você vai ver. Era o rabino mais influente de Israel. Seu avô abriu até escola em Israel. E Paulo foi preparado por Gamaliel. Gamaliel era o tutor de Paulo. Paulo filosoficamente estava preparado filosoficamente. Paulo era um instruidíssimo. Mas aqui, olha só, um homem de grande instrução, um homem de grandes letras, de um vocabulário assim extraordinário, porque até o governador Félix: Paulo, estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar, né? Sem passar fome. Louvado seja Deus. Tanto ter abundância como a padecer necessidade. O camarada estava preparado para passar fome. O camarada estava preparado para morrer. O camarada estava preparado para passar frio, para ser apedrejado. O homem passou por tudo isso
E ele ainda fala essa palavra aqui, que os crentes adoram falar. Os crentes adoram falar, mas não passa pelo crivo. Olha o 13, fala comigo aí. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. De novo, posso todas as coisas naquele que. Os crentes adoram falar isso, né? Eu posso todas, né? Será que pode mesmo? Será que você tem envergadura para falar essa palavra? Será que quando você foi provado, você passou no teste? Será que você pode todas as coisas desse Deus? Você pode todas as coisas desse Deus, não, o cara passava fome. E hoje o evangelho que é pregado dos camaradas que gosta de muito, de luxo, de fama, de glamour. O evangelho é mudança de rota. Evangelho é mudança de vida, é mudança de caráter. Evangelho é gratuito. Evangelho não é negócio. Evangelho não é fábrica para mutuar sistema capitalista. Evangelho é para divulgar a palavra, para cuidar de órfão, para cuidar de viúva. Evangelho é para curar os enfermos. Evangelho é para expulsar os demônios. Evangelho é para ganhar as almas e padecer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E padecer pelo nome de Jesus Cristo. Posso todas as coisas naquele. Irmão, você imaginou você passando uma prova dura? Quem já passou prova dura aqui? Não levanta a mão, você tem. Eu já passei umas provas. E na prova, aquela prova que dói, que parece que o céu está de bronze. Ninguém te ouve, ninguém te escuta. Aquela dor intensa. Na prova, no sofrimento, você abrir a boca e falar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí sim, aí é uma virtude extraordinária. Não foi isso que aconteceu com Jó? Cheio de lepra, todo leproso, aquela situação praticamente irreversível. E os caras atacando Jó, viu meu irmão? Atacando Jó. Os caras estavam atacando, só que Jó era justo. Os caras estavam atacando. Só que lá na frente, e eles atacando, e Jó falava: eu sei que o meu Redentor vive. Porque Jó é Deus. E lá na frente ele teve que orar por aqueles que eram contra ele. E quando ele orou por aqueles que falavam coisas que ele não estava fazendo, sabe o que aconteceu? Deus virou o cativeiro de Jó. E quando Deus virou o cativeiro de Jó, o segundo estado de Jó foi bem maior do que o primeiro. Jó teve em dobro. É isso. Entenda o trabalhar de Deus. Entenda o teste de Deus. Entenda quando Deus está falando. Entenda que tem momentos que tem que silenciar, tem momentos que tem que calar. E no momento de falar, Deus ele exalta a cabeça do homem e a cabeça daquele que ele tem que exaltar em nome de Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, o verso de número 14: todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Esta igreja, você vê que ela tomou parte das necessidades da aflição dele. Nesse momento aqui, nessa escritura, Paulo estava preso em Roma. Paulo escreveu de Roma e enviou a essa comunidade cristã essas palavras. E esta igreja não abandonou a fé. Mesmo Paulo na aflição preso, né? E às vezes vamos supor se acontece de um pastor ser preso, porque ele é justo, ele é preso, a maioria vai meter a lapa nele, né? Vai meter a lapa, ele vai falar sem ciência. Então tem um monte de otário aí falando sem ciência, sem conhecimento. Paulo estava preso lá em Roma. Só que a Bíblia fala que essa comunidade, eles ficaram firmes e ajudaram a Paulo. Eles sentiram a aflição de Paulo. Todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Eles participaram,
eles desejavam que Paulo saísse, eles oravam por Paulo. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja, olha só, nenhuma igreja comunicou comigo, falou comigo, com respeito a dar e receber, senão vós somente. Esse povo ajudou a Paulo financeiramente, ajudou o ministério de Paulo na grande coleta que foi levada aos santos, aos crentes lá em Jerusalém. Esta comunidade participou com as outras igrejas da Acaia. Eles participaram, eles tomaram prazer em realizar essa obra. Não sinta prazer em fazer a obra de Deus, sinta prazer em fazer o bem para a obra de Deus, sinta prazer de pregar o Evangelho e trazer almas para a igreja, sinta o prazer de querer fazer alguma coisa na obra de Deus. Deus é recompensador, Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, ninguém comunicou a dar a receber, senão somente eles. Aí Paulo fala aqui no verso número 16: porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Uma e outra vez, muito mais do que uma vez, mandaram o necessário para ele, na região da Tessalônica. Não que procure dádivas, Paulo dizendo, não que procure dádivas, procuro o fruto que aumente a vossa conta. Verso 18: mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro e suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Olha quando você faz algo na obra de Deus, né? Como que Deus recebe? Em sacrifício agradável e aprazível diante de Deus. Olha, eu recebi a oferta que vocês mandaram através de Epafrodito, e essa oferta ela chegou como sacrifício agradável e aprazível diante de Deus. Eu tenho alegria no meu coração em informar que eu passei umas provas muito. Tá bom, se for contar as provas que eu já passei, foram, né? Foram. Mas graças a Deus há um tempo determinado para todas essas coisas. E hoje eu me alegro de ajudar a quem precisa, né? A quem tem necessidade. A quem tem necessidade, os irmãos têm que aprender o ajudar. O ajudar não é você ficar para qualquer. Você tem que saber quem é a pessoa, qual é o procedimento dela, se ela tem uma vida de caráter, se ela é justa, se ela é honesta. Aí nós vamos ajudar em Cristo Jesus. Aí Deus aceita, mas as coisas aleatórias não. Então, Paulo recebeu da parte dos irmãos de Filipos a oferta pela mão de Epafrodito. E Paulo, que foi enviado até Paulo como cheio de suavidade, de sacrifício agradável e aprazível de Jesus. Tome posse do versículo de número 19, se você puder. Vamos ler juntos. Eu vou contar até 3, eu quero que todo mundo leia, mas abra a boca para ler, tá? 1, 2, 3. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. De novo, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Paulo lançou uma palavra de volta para eles, não é? Eles abençoaram Paulo, o ministro, eles abençoaram Paulo. Olha o que Paulo falou: o meu Deus suprirá, o meu Deus, segundo as suas riquezas, o teu Deus é rico, segundo as tuas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades
em glória por Cristo Jesus. O que você faz, Ele retorna duplicado, triplicado, quadruplicado sobre a tua vida, na obra de Deus. Amém? Tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é tratável, tudo aquilo que realmente tem procedência legítima diante de Deus, se há alguma virtude, façai em Cristo Jesus. Faça, porque Deus, Ele não deve favor a ninguém. Aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Fale glória a Deus por isso. O versículo número 20. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Ora, o nosso Deus e Pai seja dada glória para todos. Entrou o Top Gun aí. Take my brother with, acho que é isso, né? Berlim. Entrou de fundo musical. Top Gun, não se vocês tomaram. É isso? Berlim, take my brother with. Bem Deus tempos de rádio. Coloca o fundo musical aí. Ora, o nosso Deus, o teu Deus, o meu Deus, nós temos um Deus em nossas vidas. Que coisa linda, Henrique, você tem um Deus poderoso. Aleluia. O nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. O nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Versículo número 21. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Saudai quem? Quem são os santos? É a igreja, é a comunidade cristã. Saudai todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Tinha uns caras lá com Paulo, em Roma, tá? Dando assistência para o apóstolo lá na prisão. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. 22. Todos os santos vos saúdam. Mas principalmente, olha que coisa linda agora, mas principalmente os que são da casa de César. Quem era César? Imperador romano. Olha os gentios, olha o que esse cara fez, Rafael. Ele entrou dentro da cúpula romana, entrou dentro da estrutura romana, e ele ganhou essas pessoas para Jesus. Que extraordinário! Todos os santos o saúdam, mas principalmente os que são da casa de César, os que trabalhavam para César. Paulo ganhou essas pessoas para Jesus, deu o seu testemunho, deu o seu caráter, por sua vida de oração, por sua vida santificada, sem mácula, sem ruga. O crente genuíno, ele não tem que ter mácula nem ruga para alcançar as almas como Paulo alcançou, do mais alto escalão do Império Romano, os da casa de César. Ele fala lá que até a guarda pretoriana ouviu a palavra de Deus. A guarda de César, aqueles que trabalhavam para César o imperador, ouviram a palavra de Deus por Paulo. Se você crê, Deus pode te levar em lugares para pregar também. Para gente importante, para gente humilde, o importante é ganhar as almas que o Senhor tem nos colocado na nossa vida. Agora, para nós finalizarmos, a saudação e bênção do versículo número 23. Hoje bastante a gente ler. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, todos. A igreja diga amém. Amém. É o que escrevi aqui. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça do favor imerecido, seja com todos vós, seja com vós todos. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus que nós terminamos esses 4 capítulos de Filipenses. Prove ao Senhor se for a sua vontade. Nós adentraremos no livro de Colossenses. Vamos entrar nessas doutrinas de Paulo sobre a igreja de Colossos e falaremos sobre os colossenses no nome do Senhor Jesus. Amém.